Olá, bom dia. Eu, Solange Loyola, aqui nos encontrando. Que bom, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na carne, vivendo essa experiência. E nesse sábado de chuva, né, então convidativo para a gente estar fazendo reflexões. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 7, itens 2 e 3, em que fala o que é preciso entender por pobres de espírito, que é a primeira orientação do Sermão do Monte, lá onde Jesus nos dá orientações éticas, que foi denominado de bem-aventuranças. Então nós vamos estar pegando só essa parte, né, o que é preciso entender por pobres de espírito, porque lá em Mateus, né, a gente encontra essa citação no 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então nós vamos, nesse pouquinho tempo, mas suficiente para iniciarmos uma reflexão sobre essa questão, né? Sobre esse ensinamento, entendermos o que é pobre de espírito. Na tradição do Haroldo Dutra, ele coloca pobre em espírito. Mas a gente pode estar pensando sobre isso. Às vezes a gente pensa, é um pobre de espírito, como se fosse uma pessoa desprovida de inteligência, desprovida de compreensão do mundo, de raciocínio lógico. E a gente vai ver aqui que não é bem isso, muito pelo contrário. Então, para iniciar, eu queria esquentar a nossa reflexão, lendo aqui o Fonte Viva, esses livros, né, do Emmanuel, que são obras-primas para que a gente possa estar iluminando as nossas reflexões. Aqui ele vai falar Jesus já diante da multidão, subindo no monte para falar as bem-aventuranças. Achei interessante a gente pensar sobre isso, sabe? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento a que faz jus. Parece hoje, né? Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talento. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matador. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem
prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, nós, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar. Queria repetir. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós sejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Atenção! Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está conhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Pessoal, eu vi todo esse pronunciamento aqui de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o que entender por pobres de espírito, eu vi nessa mensagem. Vejam bem, ele começa, falando aqui que todos sobem ao monte com propostas, de serem felizes, mas na hora de cumprir com os ensinamentos, muitos exploram uns aos outros. E aí ele vai citando as várias funções, as várias experiências que todos nós passamos. Aí ele cita aqui os sacerdotes, os políticos, os tiranos, os juízes, os administradores, que somos nós, que passamos por várias experiências nessas funções e iremos ainda passar por outras, e estamos passando por algumas. E aí no final ele fala, que a questão de estendermos os braços fraternalmente, e quando a gente se pronunciar como cristão mesmo, que nós vamos será quando a gente reconhecer a paternidade de Deus. O que é que isso tem a ver com reconhecer, entender por pobres de espíritos? Reconhecer a paternidade divina é ser humilde. E o que é que tem a ver ser humilde? Isso. Porque pobre de espírito, ou pobre em espírito, é ser humilde. Quer ver? Vamos ver aqui um trechinho do nosso livrão aqui, ó, o bonzão. Evangelho segundo o Espiritismo. A incredulidade se divertiu com essa máxima, ou seja, que os pobres de espírito serão deles o reino dos céus.
né? Ele diz: a incredulidade se divertiu com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas. Aí ele diz, ó, por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Olha só, então, o que é que se entende por pobre de espírito? São os humildes. Pronto. Será que aí a gente entende o que é ser humilde? Né? Aí já está nos convidando a outra reflexão. Porque não é só a gente dizer, pobre de espírito é ser humilde. Sim, mas o que é ser humilde? E aí ele ainda diz, né? Que bem-aventurados os pobres de espírito, serão felizes, felizes os pobres de espíritos, ou então, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. É, não será e nem foi, é. É humilde, então já é merecedor, né? Já tem o reino dos céus. Aí a gente vai ver aqui, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é essa felizes, ou seja, o que é essa felicidade? O que é ser humilde? E o que é esse reino dos céus? 3 coisinhas simples que a gente vai ter que estar pensando sobre elas, né? Aí ele diz aqui que são os humildes, né? Ele diz que o reino dos céus é para eles. Para eles quem? Os humildes. E não para os orgulhosos. Então já está nos dando uma pista nessa reflexão. Todos nós já vamos dizer, eu sei o que é ser humilde. Tudo bem, já sabemos o que é ser humilde. Então, a primeira coisa que a gente sabe que o humilde, vamos dizer assim, é o contrário de ser orgulhoso, né? Aí a gente já começa a ficar pensando, eu sou humilde, né? Nas minhas atitudes, eu tenho atitudes egoísticas, orgulhosas. Aí a gente tem que ficar pensando quais são as atitudes no nosso cotidiano em que nos remete à comprovação de que somos humildes. Aí alguém vai dizer assim, não, mas a gente não é humilde não. Nós estamos longe, tem muitos de nós que já determinam, não somos humildes, somos muito orgulhosos. Tudo bem, uma constatação, um fato. Mas o que a gente está fazendo para modificar isso? A gente quer modificar isso? A gente quer ser pobre de espírito, para poder ter o reino dos céus, como está lá em Mateus? Aí ele continua aqui, né? Dizendo assim, que os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção, que é o orgulhoso. Ele não se dobra às coisas divinas, se revolta, não quer saber da lei de causa e efeito, duvida, porque ele julga não ter nada além do que está vivendo aqui e agora. Como disse aqui no fonte, diante da multidão, que no final ele fecha dizendo, quando a gente diz Pai Nosso, nós estamos reconhecendo a paternidade de Deus, mas aceitando, não é só a paternidade de Deus que não, mas, aí ele continua, aceitando por sua família a humanidade inteira. Quando a gente aceita como família a humanidade inteira, aí a gente expande essa humildade no sentido de sermos simples e ver no outro o irmão verdadeiro. Então, a gente precisa estar pensando que pobres de espírito são os humildes, né? Que esse ser humilde não quer dizer que a gente
não tem inteligência, né? Que é um pobre coitado, que não entende das coisas, né? Que não entende das leis. Ah, é humilde porque não sabe das coisas. Não, não é assim. O humilde, ele não tem orgulho e ele percebe as próprias falhas, né? Nós estamos percebendo as nossas próprias falhas. A gente para pensar sobre as nossas falhas, mas não só perceber as próprias falhas. Perceber as próprias falhas é uma atitude do humilde, porém, buscar as possibilidades de superação dessas falhas. Reconhecer-se filho de Deus, reconhecer a paternidade divina e que por isso nós temos muitas possibilidades de progresso espiritual, né? Nessa questão, a gente precisa entender que nessas atitudes nossas, nessa busca de sermos humildes, de combater o orgulho, e combater o orgulho sendo humilde, é reconhecer a todos, a humanidade inteira, como sendo a nossa família. Então a gente sai do nosso mundinho para compreender o outro, para ajudar o outro, para entender as falhas do outro e as próprias falhas, que aí exige de nós atitudes de indulgência, a indulgência no sentido da gente não apontar a falha do outro, não enaltecer as fraquezas do outro, mas buscar no outro o que ele tem de melhor. E nesse perceber no outro o que ele tem de melhor, enaltecê-lo e focar no que ele tem de melhor. Essa é a indulgência. Então, sermos indulgentes, sermos fraternos, são qualidades da humildade. Que essas atitudes nossas, por menores que sejam, são antídotos para o orgulho, que aos poucos a gente vai construindo em nós, porque é um processo. Bom, então assim, feito essa questão, compreendendo isso, por agora, essas nossas atitudes vão nos conduzir ao reino dos céus. E Mateus ainda disse, né, relatou, e Kardec comentou aqui, que esse reino dos céus, ele diz aqui, ó, o reino dos céus está dentro de nós, e esse reino já estamos nele, se já exercermos a humildade. Então, o reino dos céus não está fora de nós, está dentro de nós. Se a gente construir em nós essa humildade. Quando a gente fala em humildade e que a prática da humildade se contrapondo ao orgulho, nos concede o reino dos céus, aí eu fui pensar sobre o orgulho, né? Aí no próprio Evangelho, lá no capítulo 7 ainda, né? Do mesmo capítulo, tem o item 11, que é enorme, né? Assim, é muito bom o 11, que é orgulho e a humildade. Então, aconselho a gente, cada um de nós, e dar uma olhadinha no capítulo 7, o item 11, que os Espíritos nos dão instruções sobre o orgulho e a humildade. Menino, dá uma olhadinha lá, é uma beleza. Aí eu queria citar, né? Sobre sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo. O Espiritismo diz assim, fora da caridade não há salvação. Aí, ser humilde nos remete à reflexão sobre sermos caridosos. Então, a gente já está aqui somando outra virtude, né?
fraternidade, indulgência e agora a caridade. Segundo o Espiritismo, ser caridoso é ser benevolente, indulgente e praticar o perdão. Aí alguém pode estar pensando, Solane, para por aí, que já tá, é muito, né? É não. Eu estava refletindo e dando uma olhadinha nas leituras aqui, pode ser muito, né? Se a gente for quantificar. Mas em relação às nossas possibilidades, se a gente levar em consideração as várias experiências pelas quais a gente tem passado, as várias oportunidades e principalmente o amor de Deus para conosco, não é difícil. Não é difícil. Aí ele diz, olha, não podeis, né? Ser humilde sem ser caridoso. Ele quer dizer isso. Nesse capítulo 7, item 11. Esse sentimento, ou seja, da caridade, nivela os homens. Nivela os homens. Então, todo mundo é igual se praticarmos a caridade. Sem distinção de sexo, cor, orientação sexual, partido político, time de futebol, o que seja, que hoje o pessoal briga até por conta de time de futebol, né? Aí ele segue dizendo, sem a humildade vos adornais, sem a humildade vos adornais de virtudes que não tens. Então, quando a gente é orgulhoso, a gente pensa que tem qualidades. Eu sou bom, eu sou paciente, eu sou meigo, eu sou compreensível, eu sou calmo, né? E aí ele diz, sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Ele está dizendo que nós usamos disfarces, né? No dia a dia, a gente usa máscaras, disfarces. Então é preciso que a gente comece a olhar para nós mesmos. E se a gente quer estar no reino dos céus, é preciso estar tirando esses disfarces, essas máscaras. Não vai dar para a gente tirar assim de uma vez, né? Porque muita coisa está muito impregnada ao longo das nossas existências. Mas é precisando tirar, e tirando, né? E muitos de nós não têm essa coragem. Mas aí as leis divinas nos concedem N oportunidades. Os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos protegem, nos orientam nas nossas experiências, eles estão a todo instante nos dizendo o que temos que fazer. Então, nós precisamos estar nos envolvendo fraternalmente uns para com os outros. Se nós não tomarmos essa decisão com vontade firme, que é o que a gente não tem tido, essa vontade firme, aí vem a ajuda divina. Através das suas leis, Deus nos concede situações, experiências para nos acordar, para nos ajudar a tirar essa máscara, nos ajudarmos a tirar essas fantasias, fruto das nossas ilusões, e faz com que a gente pare para pensar. Então, nessa crise, pandemia de vírus, nos convidou a ficarmos mais pensativos, isolados fisicamente, porém muito mais unidos fraternalmente. Então vamos aproveitar esses momentos para a gente estar pensando de pouquinho, em que medida eu estou sendo humilde para alcançar esse reino dos céus, para ser feliz. E feliz aí não é a felicidade material de ter as coisas, de possuir, de consumir. Essa felicidade aí, segundo Jesus, é termos
paciência, calma, sermos indulgentes, fraternos, mesmo no sofrimento, como os primeiros cristãos, né? Que sofriam e eram alegres, iam para a tortura cantando. Isso é ser feliz, porque o sofrimento de fora não chega dentro, porque dentro já está o reino dos céus. Então o reino dos céus aí nos faz pensar que é um estado de espírito, mesmo com todas essas crises, mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios, a gente almeja, a gente exerce a felicidade, compreendendo que é necessário para a gente evoluir. Então que a gente pense sobre isso, e eu agradeço aí a equipe do Centro Espírita Lar dos Humildes por ter me proporcionado esse momento aqui para eu pensar sobre essas questões. E fez eu pensar muito e aprofundar o tema. Para encerrar, eu gosto muito de dizer assim, quando a gente vai falar sobre as coisas de Deus, essas qualidades que a gente precisa construir em nós, eu gosto de dizer o que é que tem que ser feito, né? Para poder eu dizer para mim mesmo e eu fazer também, senão não tem sentido. E aí eu encontrei, eu disse, sim, mas como é que eu faço isso? Eu não vou dormir e acordar humilde. Como é que eu faço isso se de repente eu tomo atitudes de orgulho, eu fico trancado dentro de mim, dentro dos meus, de quem eu gosto, e o resto não ligo, não estou com tempo para ninguém, não tenho dinheiro para ninguém e não cuido de ninguém. Como é que eu faço isso? Aí eu fui atrás, eu encontrei esse livro aqui, que ele Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Alta de Souza, tá? Aí ele dá assim uma dica muito legal, viu? Vou colocar aqui para vocês dizendo assim, ó. Ele intitula Tua Hora de Humildade. Tá lá no André Luiz, né? Sol nas Almas. Ele diz, se ainda te observas distante de viver a humildade, continuamente em todas as horas do dia, podes vivê-la 1 hora diária. Olha só, pelo menos. Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Escolhe 1 hora dentre as horas de cada dia, a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do espírito, a humildade. Que nessa hora te despreocupes da pressa, da convenção, do calculismo, das inquietações contumazes e de ti mesmo, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada, na solicitude fraterna e na cooperação espontânea. Será essa a tua hora de procurar o último lugar, a hora de apagares para que se eleve o brilho dos outros. Em tua hora de humildade, em tua horinha de humildade, constituir-te-ás em médio do amor de Cristo. Puxa vida, olha, em tua hora, só 1 horinha de humildade, constituir-te-ás em médio do amor de Cristo entre os homens. Serás especialmente o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade, sem qualquer amor próprio ou interesse pessoal. Que ouvides, nesse lapso de tempo, toda tisna de vaidade, todo propósito de personalismo e até as mínimas excitações acerca do futuro
para viver o presente, o dia que flui, os momentos de teu serviço puro. Eu não vou ler o restante. Tá aqui, livro Sol nas Almas. Quero deixar a vocês bem com vontade de ler o restante, porque até aqui já dá muita reflexão. Uma horinha de humildade. Seremos médios do amor de Cristo entre os homens. Muita paz. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a oportunidade de estar sempre aqui, uns junto com os outros, nos ajudando a sermos melhores. Que Deus nos abençoe.